Eu acho que sim. No mestrado, quem mais vai me auxiliar? Eu acho que posso começar pelo doutorado, é mais fácil para mim, porque a memória está mais fresquinha. E no doutorado, eu acho que o Koselleck, ele vai ser. Eu vou reler o Koselleck de uma maneira diferente do que eu tinha lido na graduação, do que eu tinha lido no mestrado. E aí, essa influência da história dos conceitos mesmo, e de pensar com a interface também na linguística, né? Que o Koselleck não traz essa interface, é porque ele falava muito em semântica pragmática. Eu digo, mas eu não consigo entender direito o que é isso. Fui ler o povo da linguística para explicar para mim o que era semântica e o que era pragmática, para eu conseguir entender e ler o Koselleck. Mas vai ficando mais claro essa dimensão da história política, né? No doutorado, essa dimensão da história dos conceitos. E os teóricos que mais me inspiram, aí eu não vou falar referente só à pesquisa, porque eu leio pessoas, às vezes, que não tem nada a ver com a minha pesquisa e me inspiram tremendamente. Né? Então, quando eu leio o Jorge Luiz Borges, um escritor argentino, né, eu trouxe a Marciliana e a Benedita sabe que eu comecei com ele. Quando eu vou lá ler o Funes, um Memorioso, que é literatura, me inspira mais às vezes do que qualquer teórico da história. Só para você ter noção. Quando eu paro e leio a Clarice Lispector também. Assim, quando eu leio o Rubem Alves, quando eu escuto o Rubem Alves na educação, eu chego. Quando eu estou muito cansada de parar e vou escutar o Rubem Alves aqui para sair fora da caixa um pouquinho. Assim como para mim, na minha formação, eu acho que vocês já entenderam que o sertor é muito significativo, né? Como pesquisadora também, porque o sertor vai responder uma série de inquietações que eu tenho a respeito do que é o real e do lugar da ficção e do lugar da mentira e do lugar da verdade na história, o que é a escrita da história. Então, o sertor, ele é extremamente importante dentro da minha formação, não só como pesquisadora, né? Como historiadora, de uma maneira geral, ele me inspira. Óbvio que o Sertor, o Koselleck e o Pierre Rosvalon, que é da história política, o próprio René Remond, o Foucault, que muitas vezes não se aproxima do que eu estudo, mas eu acho tremendamente provocativo ler o Foucault. Eu adoro ler o Foucault. Eu acho que o Foucault faz você pensar. O Deleuze. Quer dizer, eu estou indo para a filosofia, porque me encanta. Tem, tem respostas em relação ao mundo que não é somente a história que me dá. Então, eu vou lá na filosofia, eu vou lá na literatura, e tudo isso contribui no momento da escrita. Tudo isso quando junta, quando eu estou lendo o Foucault, quando eu estou lendo o Thompson, que é uma aula de entender, para entender o papel da fonte, apesar, né, quando ele usa o termo evidência, talvez eu tenha uma compreensão um pouco diferente de evidência, diferente do que a dele, não se aproxima da minha. Aí eu vou mais para a história cultural mesmo, do ponto de vista da evidência, eu não gosto muito dessa expressão, mas ele é um grande historiador e quando eu leio ele, e uma introdução, a introdução da formação da classe operária, por exemplo, eu acho uma aula de teoria e metodologia, a venda das esposas, né? Então, todos eles, em grande medida, vão me construindo e vão me auxiliando. Assim, a literatura, gente, no doutorado agora, o professor Regis trouxe muita literatura. E eu sempre fui muito apaixonada por literatura. A história é que não me dava tempo de ler literatura, eu tinha tempo de parar e ler aquilo que eu fiz a minha adolescência inteira. Enquanto eu não aprendi a tocar violão, eram os livros, né? Era a literatura, eram as minhas grandes novelas. E aí começar. Beijos, Mara. E começar a pensar a própria pesquisa.
quando eu terminei o mestrado, eu era professor substituto da UES. E fui professor substituto mais vários anos ainda. E logo depois fui professor da SEDUC, né? Passei para ser professor do ensino médio da SEDUC. E, a bem da verdade, o meu campo de estudo ficou restrito à sala de aula. Porque essa pesquisa sobre movimento social, que é uma boa parte dela feita em biblioteca, né? É pesquisa bibliográfica, mas uma parte dela é feita em campo, em loco, nos movimentos, estando presente aos movimentos sociais. Eu não tinha como fazer. Eu tinha 200 horas, mais 100. Então, eu vivia só em sala de aula, né? E ainda tinha escolas particulares, né? Porque tinha menino novo em casa, leitinho para comprar, essas coisas e tal. Então, assim, passou a ser meu campo de estudo a sala de aula, certo? Então, assim, para mim foi, foi uma desconexão. Eu queria ter continuado estudando o movimento popular do Caldeirão, porque eu tinha outros enfoques a dar sobre o movimento popular do Caldeirão. Mas a realidade concreta do dia a dia, né, de ser já um pai de família, de ter responsabilidades e tal, me fez optar pela sala de aula. E a sala de aula começou a me apresentar outras propostas. Nessa época, eu tinha um colega de professor também substituto, né? Depois se tornou meu professor no doutorado, que é o professor Germano Magalhães, que também é uma pessoa que é motivado a estudar essa questão do ensino, né? E aí a gente começou a trocar muita figura. A gente trabalhava num projeto social do governo federal de alfabetização, de formação de alfabetizadores para jovens e adultos, né? Então a gente se aproximou muito nesse sentido e minhas discussões ficaram muito no âmbito do ensino, da educação. Esse programa era um programa que era organizado pela Pró-Reitoria de Extensão e que boa parte era conduzido pelo pessoal da educação, do SED, do Centro de Educação. E tinha professores de outras áreas. E, por exemplo, da história só tinha eu e o Germano. Então, assim, eu me aproximei muito mais da educação e do ensino, dessas questões, do que propriamente da história em si, né? E como professor substituto, vocês devem já ter ouvido isso de quem é professor substituto, Cíntia e Luan e tal. A vida da gente é dura, né? A gente não tem muitas vezes condição de participar das mesmas seleções para projetos e bolsas e tal que o professor efetivo tem, porque a temporalidade que a gente tem lá é limitada, a gente vai ficar um ano ou dois, né? Ninguém sabe se vai continuar, porque vai depender de passar. Então, para você fazer um projeto de pesquisa de médio e longo prazo já fica mais complicado, você tem que fazer um projeto curto ali e tal. E conseguir bolsa para quem é substituto é muito difícil, né? Assim, porque são poucas bolsas e, obviamente, os professores que são efetivos têm uma certa vantagem nesse processo, né? De obter bolsa e tal. Então, assim, eu passei a me dedicar muito mais a, ao estudo da educação, do ensino. Até porque, quando eu estava aqui, antes de ir para Limoeiro, quando eu estava aqui, eu era professor do curso de História, mas eu dava uma disciplina, às vezes duas, na História, o resto tudo na Educação. Eu trabalhava mais, teve semestre de eu dar mais aulas lá do que na História, né? Então, assim, a minha proximidade foi muito maior com a educação, com pedagogia, mas, claro, eu sou formado em História, minha formação é História, e a minha percepção é de formar historiadores e professores, bons professores de historiadores. Então, nesse sentido, não, não contribuiu muito, não, porque o que eu estudei, o que eu pesquisei no mestrado, eu não tive como dar continuidade. Aí eu fui para uma outra área bem diferente. Depois fui para o direito, aí é que o negócio ficou longe mesmo, infelizmente. Mas ainda é um tema que eu vou estudar. Eu sou lá do Cariri, né? Quer dizer, eu não sou do Cariri, não nasci no Cariri, mas a família do meu pai é do Cariri, é do Crato. O evento é um evento tradicional lá, tem uma certa repercussão ainda, né? Eu tenho gente da minha família envolvida nesse evento, infelizmente, né? Envolvido negativamente nesse evento. E aí eu queria algum dia resgatar alguns aspectos de como a sociedade caririense lidou com aquele evento, porque
foi uma coisa bem contraditória. Você tinha gente que via com... Porque quem estava no Fortaleza não sabia o que era o Caldeirão, né? Mas quem estava no Cariri sabia. Então você tem uma dualidade muito grande de percepções sobre movimento lá no Cariri. Fortaleza não, todo mundo foi pelo que os jornais diziam. Felizmente compraram a ideia e apoiaram. Mas isso eu vou depois pesquisar. Estou fazendo. Minha orientadora hoje no doutorado é da URCA, é uma professora que é do PPGE da UES, mas ela é professora lá da URCA, ela é lá do Cariri. E aí eu tenho intenção depois de me organizar para vir mais para esse lado aqui do sul do Ceará, né? Não está dando aula de Limoeiro, mas vir mais para esse lado aqui do sul, e aí talvez eu consiga fazer essa minha pesquisa lá. Eu penso que sim, viu? Como eu falei há pouco, na graduação, eu estudei pouca história, e, portanto, pouca teoria histórica. Então, assim, eu comecei a estudar mesmo na especialização e aprofundar um pouco mais no mestrado. Então, foi que eu fui olhar mesmo para os historiadores e outros, né? Eu nunca deixo de olhar os outros ali, pela minha personalidade, pela minha trajetória. Então, sim, ela me ensinou a estudar de fato, a sistematizar a pós-graduação, né? E autores, né? Autores, pelos meus temas, pelos meus objetos, os primeiros autores assim que eu podia, que eu peguei, eu cheguei pronto, eu cheguei no mestrado e eu fiquei um pouco envergonhada nas primeiras aulas, certo? Porque eu quero dizer para vocês que eu também fiz o mestrado trabalhando, tá? Eu não tinha bolsa. Então, mas, novamente, isso atrapalha a ideia de ter uma sistematização, porque você trabalha e no tempo que dá, você vai estudar, né? Aí você vai se organizar, e você vai pesquisar, e você vai escrever, é tudo junto ao mesmo tempo, tá? Então, assim, quando eu cheguei no mestrado, tinha uma lista de referências, a qual uns eu tinha ouvido falar, em algum, né? Assim, cantando Gala On, outros eu tinha lido para as provas, e aí eu disse, não dá mais, eu tenho que começar a estudar, né? Então, eu comecei a estudar, focar a partir do meu objeto de estudo. Então, os primeiros que eu peguei o Bakhtin, e peguei o Peter Buck, o Peter Book, né? Que aí foi o Bakhtin com a cultura na Idade Média, tem um nome enorme o livro, Cultura na Idade Média, e o Peter Buck também com cultura. Então, eu já peguei eles ali. Depois, aí eu trouxe o Canclini, né? Para estudar também, novamente, a ideia de cultura, e o Ginsburg, né? Não, eu estou dizendo aqui mais ou menos a ordem de que eu fui lendo, porque senão eu poderia pegar assim Bakhtin e Canclini mais próximo, né? E o Peter Buck e o Ginsburg na outra linha. Mas eles me deram esse apanhado e as referências para pegar outros autores para estudar a cultura. E aí eu retornei aquele meu livrinho, que ainda tenho aqui, que é do Roque Laraia, sobre cultura e os conceitos, como conceito antropológico, né? Então, eu peguei ele, e aí também fui me apaixonar pelo Goethe, né? Aí eu peguei o Goethe e coloquei na minha vida, assim, quem é meu aluno, em algum momento eu dou um jeito de ler o Goethe, conversar comigo sobre Goethe, entendeu? Aí eu peguei o Goethe também para estudar. Então, eu lembro que esses são os autores, assim, pelo menos mais próximos, viu? A pós-graduação, ela me trouxe uma experiência contrária a essa delimitação. Ela ampliou totalmente o meu campo de estudo. Principalmente, eu acho que eu não cheguei nessa experiência ainda no doutorado. Mas no mestrado, depois que eu qualifiquei o primeiro capítulo, o primeiro e o segundo capítulo, eu qualifiquei 2. Quando eu qualifiquei os 2 capítulos, eu chamei para a minha banca a professora Adelaide. A professora Adelaide, ela não é só uma historiadora, ela é uma intelectual. E a professora Adelaide trouxe para mim desde a antropologia, da sociologia, da arquitetura, geografia, jornalismo. Teve uma hora que eu não sabia mais o que eu estava lendo. Para mim entender meus documentos, entender meu objeto, entender tudo isso. Então,
o campo de pesquisa, ele muito mais abriu possibilidades do que ele fechou, sabe? Então, para mim entender meu objeto, eu tive que relacionar a outras leituras de mundo. A interdisciplinaridade, nesse processo de compreensão desse objeto, foi fundamental. Os teóricos que mais me auxiliaram, nossa, eu li tanta coisa, gente. Eu tive muitos, viu? Eu acho que o Clóvis Jucá, professor, que ele é professor da UFC da arquitetura, nunca pensei que fosse dar um trabalho de história tão bom de um arquiteto. Ele é sensacional, né? Ele faz uma leitura social sobre o processo de esquadrinhamento do Ceará, que é fabuloso, né? Os primórdios da colonização do Ceará, algo assim, o título do livro dele. Eu acho que foi muito bacana, até porque eu não esperava muito, né? E realmente é de uma qualidade, de uma consistência teórica e metodológica impressionante. Eu li muito, a arquitetura produz muito material bom e a gente não tem acesso. Assim, a gente nem procura relacionar, porque acha uma área muito exata, né? Não, eles estão fazendo trabalhos bons, viu? E a gente perde muito dessa leitura espacial e o espaço também está dentro do nosso rol de interesses. Deixa eu ver quem mais. O Daniel Roche, né? A História das Coisas Banais, que é apaixonante. Eu não sei se vocês leram, se não leram, leiam, né? É lindo, é um livro lindo do ponto de vista da abordagem da cultura material. E eu pensei que depois do Daniel Roche eu ia trabalhar com moda, cara, porque, né, ele trabalha, ele faz uma leitura social, psicológica das cores, da forma de vestir. É comunicação, né? Roupa é comunicação, é uma forma de você se comunicar, não oral. É isso. Então, me apaixonei muito pelo Daniel Roche, pelas possibilidades dos objetos, das materialidades. Muito bacana. Acredito que esses tenham sido realmente história. Eu li muita coisa, né? Esse período aqui, o Capistrano também, o capítulo sobre sertões, é muito importante para quem está trabalhando com o século XVIII, século XIX. O pessoal do Instituto, né, que entra como fonte no trabalho, mais que bacana, né, pensar o que eles estão produzindo também. Muita gente. E atualmente, atualmente tem um referencial muito consistente dentro da historiografia, né, que traz também essa ideia da biografia, principalmente para os estudos de pós-graduação, que é o Benito Bisso Schmidt, né? O Benito Schmidt, ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ele está puxando aí as revistas, né, linhas de pesquisa em algumas pós-graduações e também grupos de estudo que tragam a biografia como modelo de narrativa, né, para os estudos de história. São possibilidades, né? Hoje, ele e o Giovanni Levi são duas referências muito bacanas para os estudos de biografia, né? E a produção acadêmica do mestrado, do MAIX, tem me chamado muita atenção também, porque eles estão produzindo muitos materiais interessantes para a minha pesquisa de doutorado, né? Pensando nessa região, pensando nas escolas, mas pensando também nessa relação, esses conflitos que estão sendo estabelecidos aqui. Com certeza. É porque se não fosse a pós-graduação, acho que eu estaria ainda nessa coisa da superfície, dessas linhas, né, que existem na historiografia. E no caso, o que me delimitou mais fortemente foi definitivamente o doutorado. E dos autores, são justamente os autores que mudaram, que trouxeram perspectivas que hoje eu considero bastante importantes. Inclusive, estou agora, entre aspas, ou não,
doutrinando os meus estudantes de teoria, né, com esses mesmos autores. Então, são autores do tipo o Frank Anker-Smith, que é um autor atual, ele está vivo, ele está escrevendo, está produzindo. Alguns outros que eu só não passo por uma questão de tradução, então existem muitas traduções dele, que é o Dominique Lacapra também. E outros autores que falam nessa coisa da virada linguística, como o Elias Paliti, que é um argentino. Né? Então, esses são bastante importantes. Assim, eu leio bastante coisas deles e estou seguindo na mesma linha, mas espero estar fazendo jus às ideias.